Oi, boa tarde. Então, mais uma vez aqui no canal Ensinando e Aprendendo. Semana passada nós falamos sobre a doença física, né? Falamos sobre mamografia, essas coisas, né? E hoje eu estou aqui para poder falar sobre a nossa doença mental, né? Ainda mais nós somos mulheres, né? Passamos tantas coisas, né? Que precisamos falar sobre isso. E, e assim, na nossa vida temos altos e baixos. Então, as pessoas têm mania de dizer que depressão é doença de rico, depressão é frescura, que depressão é palhaçada, que depressão não existe. Lamentavelmente, depressão não existe. Porque se depressão existiu na minha vida. Eu tive um quadro terrível de depressão. Que eu fiquei 15 dias deitada, encostada numa cama, porque eu não podia deitar, porque eu só cochilava, eu acordava assustada. E eu pensei que era problema de coração, fui procurar um cardiologista. Mas não era problema de coração, era problema de depressão. E ali eu passei pelo psiquiatra, né? Fui medicada com fluoxetina, com clorazepam. E muitas das vezes nós temos angústias, nós temos tristeza dentro da gente, passamos por tanto processo, que a gente fica doente, mentalmente também. Então, eu vim aqui nessa tarde para dizer para você, depressão, as pessoas falam também que depressão é coisa do diabo. Depressão não é coisa do diabo. Depressão é doença mesmo. E é pior, tem 3 tipos de depressão terrível. Tem uma que a pessoa quer se isolar, que era meu caso. Eu queria ficar fechada no quarto, trancada no quarto, não queria falar com ninguém. Se você tem alguém na família, assim, se você conhece alguém que está passando por esse processo, você vai lá, abre as cortinas, faz barulho, pede para levantar, pede para tomar banho, conversa. E muitas das vezes as pessoas têm medo de falar, conversar, sabe por quê? Porque não confia na pessoa. Porque tem medo que a sua vida vai passar na rua. De repente, aquela pessoa foi uma pessoa traída. De repente, aquela pessoa foi uma mulher que foi agredida. Aí ela entrou nesse grau de depressão. Ela tem medo, ela tem vergonha de se abrir e a pessoa falar a vida dela. Deixa uma dica, conselho não se dá. Deixa uma dica para você nessa tarde. Aprenda a guardar o segredo das pessoas. Porque quando uma pessoa chega a se abrir com você, é porque ela está confiando em você. Então leva esse segredo para o túmulo com você. Não comente a vida dessa pessoa para ninguém, nem com ninguém. E nem julgue essa pessoa. Pelo contrário, abraça. Ore junto, faça prece junto. Eu vou te contar uma história. Uma mulher chamada Ana, é da Bíblia. Ana queria ser mãe e não podia ser mãe. Ana era estéril. E Ana entrou no templo e chorou amargamente. Ana entrou numa depressão profunda porque ela não poderia ser mãe. E não era demônio. Jó perdeu tudo. Entendeu? Então, depressão é uma coisa muito séria. Tem pessoas que se isolam, como eu falei lá atrás. Tem outros tipos de pessoa que fica agressiva. Você tem que ter muita paciência. Muita paciência. Eu acho que é uma também das... Não é a pior, mas também é bem difícil dar com a pessoa que fica agressiva. Você não sabe como é que vai dar com essa pessoa. E tem a pessoa que pensa em suicidar-se o tempo todo. Vou me matar, pega gilete, se corta. Eu conheço várias pessoas que fez isso. E você não pensa que a pessoa está brincando, não. Não pensa que a pessoa está te ameaçando, não. Fazendo chantagem, não. Que a pessoa está falando sério. Então você fica de olho. Eu conheço pessoas que suicidou, se jogaram debaixo de carro. E sempre falava que ia se matar. Ninguém nunca acreditava. Porque essa pessoa falava há muito tempo que ia se matar. E nunca se matou, as pessoas não acreditavam. Então procura cuidar do seu coração. Procura cuidar da sua mente. Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra. Muitas pessoas têm vergonha, porque
médico de doido, médico de maluco. Não tem um cardiologista que cuida do coração? Não tem um ortopedista que trata dos ossos? Não tem um oftalmologista que trata dos olhos? Então, assim, o psiquiatra trata a mente. Vá sim, vá ao psiquiatra. Quando você vê uma pessoa muito falante, uma pessoa muito alegre, uma pessoa que brinca muito, uma pessoa que saía muito, e você vê aquela pessoa se retraindo, aquela pessoa se retraindo, aquela pessoa se afastando das amizades, aquela pessoa começa como uma flor murchar, você fica de olho nessa pessoa. Porque essa pessoa precisa de uma conversa. E não pense que você não é amada, porque você é amada sim. Você é importante sim para Deus e para as pessoas. Eu conheço mães que têm depressão profunda, porque são mães enlutadas, porque perderam seus filhos. É. Mães que vivem por viver. Mães que você vê aquelas mulheres bonitas, mulheres que se armavam, você encontra na rua, você vê que a mulher é abatida, cabisbaixa, coração lutado. Tem umas que perderam seus filhos e superaram. Né? Cada uma pessoa age de uma maneira diferente. Nem todo mundo supera a perda de um filho, nem todo mundo supera uma traição. Cada uma pessoa tem essa maneira de ser, cada pessoa tem a maneira de agir. Então respeita. Eu vou deixar uma dica para você aqui. Respeite as pessoas. Não aponta o seu dedo para ninguém. Se você não puder abraçar, deixa que o outro abraça. Mas mulheres, e para os homens também, cuide da sua saúde. Cuide do seu coração. Coração triste, né? Ai, como o coração dói, né? Jesus não teve depressão, mas ele teve angústia e tristeza de alma, porque ele sabia que ele ia encarar uma cruz por mim e por você. Ele chorou lágrimas de sangue, ele transpirou sangue. E ele não ficou sozinho, ele não se isolou. Ele estava com seus discípulos. Então não se isole. Procura alguém para você conversar. Se você não quer falar pessoalmente, manda no zap. Fala, se eu quero me abrir, preciso conversar. Converse. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria para nós lidarmos com nós mesmos, com o nosso sentimento, com o nosso coração. Mas não é fácil. Mas também não é difícil. No momento que a gente procura tratamento, procura, que eu estou falando, não se isolar. Então, ó, uma boa tarde para você. Muito obrigada pelo carinho, tá? E você está falando com uma pessoa aqui vivida, uma pessoa que experiente. Eu tenho tantas amizades. Quando eu estou assim, as pessoas que são meus amigos são pessoas muito mais jovens do que eu. Você não tem noção. Eu tenho amizade de 26, 27 anos. Eu tenho amizade de 50 anos que me dá conselho, que me abraça, que me acolhe. Seja acolhedor. Seja uma pessoa que abrace, não uma pessoa que espante a pessoa de perto de você. Seja uma pessoa que a pessoa pode ir lá e confiar em você para conversar com você. Então, ó, uma boa tarde. Bora ser feliz, porque a tarde promete e o amanhã também. E que Deus nos ajude. Boa tarde para você, tá bom?